Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quê? A mais um Abrace Talk, o podcast da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estande. Vai ao ar toda semana, toda terça-feira, pelo YouTube e ao Spotify. Um prazer gigantesco estar com vocês. Meu nome é Paulo Passos, estou ao lado aqui de Sula Costa. Olá, bom dia, Sula. Bom dia. Bacana. E hoje a gente está com... Bom, de novo, vocês sabem que a gente gosta de falar, qual é a nossa frase aqui, o melhor do setor são o quê? Os amigos que a gente pega nessa jornada. É isso aí. E a gente está hoje com a Juliana Faiber, Juliana Helena Faiber, coordenadora, atual coordenadora da Comissão de Eventos da BNT. Ju, obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Quem agradece sou eu. É uma honra e obrigada por essa oportunidade. Ju, a gente está muito feliz em recebê-la. Eu fiquei sabendo, Paulo, que é a estreia dela nos podcasts. É a no primeira nosso vez? Verdade, primeira vez. Fiquei muito honrada e tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Até com porque certeza. o assunto, assim, você é uma pessoa, a gente já te conhece há alguns anos, trabalhamos juntos, né? Sim, com certeza. Não só na BNT, mas também na época do projeto todo de tipologia, tivemos ali... Isso. Um momento ali complicado para Momentos de tensão. Do setor. E a Jo é uma pessoa que tem uma experiência muito grande dentro do setor e daí ela está hoje coordenando a comissão de eventos da BNT com muita competência. Então, parabéns por isso. Obrigada. Obrigada aí pela confiança. Que é a Jo? Vamos falar um pouco dela? Vamos, conta tudo, Paulo. Então, Quem é ela? Quem vai contar é você. Eu vou começar assim. A Juliana, estou lendo aqui para vocês, a Juliana tem em torno de 30 anos de experiência profissional no setor de eventos. Está começando. É, a menina nova, que nem a gente aqui. Está começando. Se formou em organização de eventos pela Universidade de Morumbi, fez pós-graduação em planejamento também em gestão de educação ambiental, olha que bacana, tá? Pela Universidade de Santo Amaro e, como eu comentei, atual coordenadora da comissão de eventos. E ela tem um cliente, que a gente vai contar na metade aqui, que é um cliente hoje em dia que é bem emblemático. Esse é um cliente que está movimentando um pouco o futebol brasileiro, que a gente vai estar comentando daqui a pouco. Esse cara está em evidência, tá? Então, eu não vou falar quem é não, mas ele mora em Santos. E voltou agora. E acabou de voltar agora. Entendeu? Eu até adivinhei. Ju, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada. E eu queria saber, na verdade, pegando até esses quase 30 anos, como tudo começou? Me conta como você ingressou nesse mundo dos eventos? Ingressei por acaso, sendo uma mãe voluntária no colégio do meu filho. Ele tinha, na época, 4, 5 anos. Então, isso foi na década de 90. Eu era uma dona de casa, né? Morando em São Paulo recentemente, sem trabalho remunerado, enfim. E fui me dedicando, e lá eu fui me sobressaindo, construindo as cenografias, trabalhando com os projetos escolares, aqueles projetos anuais. Certo. As festas de final de ano, as apresentações. Não só, Páscoa, Dia do Índio, as datas mais comerciais ali folclore, que são legal. aquelas datas que os colégios sempre Nossa, comemoravam. sempre gostei dessas festas. Era mágico. E, por fim, eu acabava ficando o dia todo no colégio como uma mãe voluntária. Que legal. E quando as pessoas perguntavam para o meu filho quem que eu era, ou as pessoas, as crianças falavam assim, ela é fazedora de festas. Olha! Então, aí, porque... Então, há quase 30 anos, e aí o meu filho não me de chamava festas. de mãe, ele também chamava de tia. Então, pra ter foi um processo esse respeito, entre aspas, do interessante, trabalho. E foi muito legal mesmo. Foi onde tudo começou de forma amadora, e nessa ocasião eu descobri Sementinha. que existia um curso de gestão de eventos. Em 5 dias eu me inscrevi para fazer o vestibular. Eu não sabia mexer na internet. Faculdade, então. Faculdade. Eu não sabia mexer na internet. Que legal. Não sabia fazer nada, enfim. E fui aprendendo. Fui fazer o vestibular, na cara dura, Nossa, literalmente. Para Desafiador, minha sorte, eram redações. Não era nada de questões assertivas. Teste, essas coisas. E eu sempre tive uma facilidade na escrita. Fiz lá, eram 3 redações. Fui embora. Na semana já me chamaram. Olha que e lá fui eu. Destino. Que legal. E foi muito bacana. Então, meu filho ia para a escola no período da manhã e eu ia para a faculdade. Foi uma experiência maravilhosa.
essa convivência com os jovens, porque ali era uma galera de 17, 18 anos. Olha, uma outra experiência outra também. experiência. E você com 22, ali naquele momento? Claro, Não, 22, e assim, existia também uma resistência, né? Tanto da minha parte Como da deles. quanto da deles. E foi muito bacana, né? Olha. Tudo isso foi quebrado, enfim, eu me tornei representante Aprendeu de muito, acho que classe. ensinou muito a todo mundo. Aprendemos todos, né? Que E legal. foi gratificante. Aí, quando meu filho terminou o ensino fundamental, eu terminei a faculdade. Não foi nada programado, mas coincidiu. né, foi uma coincidência E abençoada. como é que você entrou no mercado de trabalho? Porque até então era uma coisa pessoal, né? Ou seja, você estava na escola e tal. E como é que foi para o mercado de trabalho? Como é que você ingressou no mercado de trabalho? Porque uma coisa é você sair, Sim, uma coisa é você sair, ok, tem um diploma, bacana. E agora? Ou talvez até identificar a área, né? Quando é, você faz que uma foi gestão mais de difícil, eventos, né? acho que fica meio Identificar. amplo. As tipologias que a gente... Isso, fica muito eventos. amplo. Eventos. E uma faculdade, ela também E aí? ela não delimita É isso, verdade. né? Ela não direciona. Mas eu sempre tive bom relacionamento com os professores Ah, legal. Então é isso que eu... e ainda mantenho com alguns. Olha, que E eles bárbaro. foram me chamando para alguns eventos. Talvez eles identificaram nela onde ela mais se destacava. Isso, Sabe? pode Porque foram ser. chamando, dando uma direcionada. Você sabe que isso é um fato. Olha, eu cheguei a lecionar na Embi Morumbi, depois também no curso de IBEV, que a Vanessa, que estava aqui do Sei. Cineplão, estava aqui com a gente, né? E quando você está do lado dar aula, é muito nítido daquela turma quem é que normalmente é dois, é um tá. no máximo Entendi. dois. E puta, esse é fora da regra. Esse tá acima Ou da esse regra. eu chamaria para trabalhar comigo, esse né? vale a pena. Tal, Legal. porque ele é aquele profissional que faz diferença. Né? Você tem aquela turminha do fundão, Sim. né, que está ali para tirar o diploma e olha lá, etc. E ainda não definiu. Mas Talvez, também por serem jovens, Paulo. pode ser, Ainda, pode ser. talvez a imaturidade, ainda não sabe Não se é aquilo sabe. mesmo que quer. Ou dentro de eventos, não identificou que área. Isso. também acontece muito. eu particularmente, eu gosto bastante de... Nunca lecionei, só palestrei. Nas ETECs e na FATECs. Sei. Tá? São alunos maravilhosos que a gente São. acaba tendo lá, que você acaba tendo com ele. Mas enfim, aí como é que você voltou? Como é que você entrou no mercado de trabalho? Aí os professores foram te chamando. Foram me chamando, tinha uma colega de sala de aula que ela era fora Olá, da curva Paula. e bem jovem, né? Eu tenho a idade da mãe dela. E ela era atrevida, como ainda é, entendeu? E ela ia atrás de fazer trabalho e tudo, e ela começou a me chamar Te puxar pro grupo dela. para o grupo dela. Ela fez uma ativação de marca lá em Campos do Jordão Ai, e me nossa. chamou. E Júlio, lá eu posso fui que eu. era Corpus Christi Julho. Que era bem, a Era gente ia julho, muito. o eu mês lembro. todo. Foram 40 dias. temporadas Foi de a temporada. isso. E eu fui lá para coordenar. Olha! Foi assim, eu até tinha esquecido disso, mas foi uma experiência memorável, né? Olha. Eu coordenei todo o processo lá em Campos do Jordão. E aí eu comecei. E as coisas vieram devagar. Eu acho que viveu ali, né? Acho que Isso. você viveu aquilo e falou, é isso. Isso. Entrou no sangue. 40 E dias vieram é bastante. depois, né? Em 40 prol dias. de Campos Quer é dizer, desafiador. ou você ama, Aquele ou você frio nunca é mais muito entra. Gente, desafiador. aquele inverno foi rigoroso. Foi muito rigoroso. acho E aí bem eu, puxado. né? Estávamos numa mesma casa, várias meninas. Que também é com desafiador. outro perfil. É uma das Tem partes muitas Mais histórias mais de Campos. desafiadoras. Eu né? concordo. Você concorda? O estar Porque junto, tava dormir, acordar. isso. Então isso foi, né? Elas, por exemplo, né, tinham um valor concedido a cada uma para a semana toda. Elas gastavam isso em um dia, porque Sim. estavam deslumbradas, né, com claro. a cidade, encantadas, enfim. Mas são aprendizados incríveis. E depois comecei a fazer alguns casamentos. Olha. Eu entrei num grupo que faz, né, eventos sociais. E dali eu fui fazendo casamentos, mas, no fundo, eu não tenho perfil. Do social. Não, eu tenho perfil social, mas eu não sou o perfil que noivos ou debutantes querem. Né? Então, Entendi. mas eu tinha um público
bem assim, acentuado, né? Que me chamava. Noivos acima de 35 anos de idade. O público certo. O cliente certo. Se identificava. E 95% advogados. Olha! E aí havia essa identificação deles comigo, entendeu? Olha, que coisa. Porque é um outro processo. Você falou uma coisa agora. Né? Que... São casais mais amadurecidos, então eles queriam um outro tipo de evento. Sim. Pode falar, Paulo. É importante o que você está falando agora, porque na verdade é o seguinte, nós somos produtos. Uhum. É verdade. Somos produtos, mas é verdade. Esse olhar. Sim. Então, que é o que ela levantou agora. Então assim, quando a gente vai falar com o cliente, eu vou falar com o cliente, você vai falar com o cliente, você que está em casa vai falar com o cliente, até a roupa que você está, ou seja, ela está em sintonia com o seu cliente. Total, faz com aquele diferença. cliente o que ele espera de você. Mas no primeiro contato você chama o quê? Empatia? Talvez seja empatia, mas você precisa... vamos... vou pegar para homem a história empatia, do terno. É o terno e gravata para o homem. Né? Tá, então, tem determinados lugares que, se você não for com paletó, tal, você está fora daquele ambiente. Porque as pessoas esperam daquele profissional, o Ragazzi que esteve aqui com a gente, Sim. advogado. Então, quando ele foi para Brasília, eu falei, ele vai de terno e gravata, porque se espera de um advogado que está indo para Brasília. Sim. Isso não vai fazer que eles sejam melhor ou pior advogado. Não, de forma alguma. Mas a pessoa ela acaba uma identificação. Então identificação, pode aí ser. é o público-alvo, é o target que a gente está falando aqui agora. Então, se você está falando, eu trabalho com essa tipologia de evento, tá, legal, você trabalha com essa tipo, quem é o teu cliente? Porque eu em treinamento, às vezes eu comento, ou seja, eu Paulo, passo, se eu for numa agência, tá? Cara, eu sou tiozão, me visto como tiozão, vou de sapatênis. Você está falando com um rapaz lá que é um diretor de arte extremamente competente, tá? Que nem meu filho, tem um alargador desse tamanho. Sei. Ok, me dá meia hora que eu conquisto. Mas eu já há um distanciamento natural. Que é uma história da faculdade. Um pré-julgamento. Existe. Um pré-julgamento, acho que pode ser a palavra. Porque você mesmo resumiu aqui, me dá 5, a gente falou isso no último podcast. Me dá 5 minutos que eu já vou mostrar quem sou. É isso aí. Mas Exato. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o privilégio de tê-la hoje em dia como coordenadora da Comissão de Eventos da BNT, a qual eu fui coordenador há alguns anos, você me sucedeu, a gente era uma dupla ali, dupla de dois, eu e você na comissão. Isso. Você tinha um cargo de secretário, mas acho que não sei quem coordenava e quem era secretário, porque a gente trabalhava muito junto. E era um trabalho, por isso que fluía. Não havia essa... Entre nós não havia essa diferenciação. Não, a gente sentava junto e desenvolvia junto. Fluía. E ela, quando eu saí, a Ju assumiu com extremamente competência, hoje o Ricardo está com você, que é o nosso colega também, secretário também. Agora é o seguinte, explica para a gente, até para quem não conhece, não sabe, o que é essa Comissão Especial de Estudos da BNT e que para a gente, como Abrace, como associação, é uma coisa extremamente importante, porque tem diversas normas aí que estão balizando o nosso dia a dia. Então, o importante é que o que é a BNT, o que é a Comissão Especial de Estudos, qual é o trabalho? Gasta aí com a gente aí alguns minutos aí, um overview, para que quem está nos ouvindo entenda qual a importância e o que é, por favor. Essa comissão de estudos, ela foi criada, acho que em 2012, 2010. Tá. É isso, né? Eu não participava. Mais, eu fui saber dessa comissão lá por volta de 2017, quando uma associação do setor me convidou para participar. Essa comissão ela tem como principal objetivo reunir todos os interessados do setor, profissionais, entidades, empresas, que para normatizar ou normalizar Que é tão importante. A nossa atividade. Maravilhoso. Né? Eu entendo que o nosso mercado, e com certeza todos entendem isso, ele é diversificado, dinâmico. Muito. As mudanças, elas são, assim, hoje, praticamente diárias, né? Nós temos que correr à frente. Então, ela busca trazer todos esses interessados e normatizar ou estabelecer procedimentos
para determinados tipos de eventos ou para algumas atividades, né? Então, até hoje, já são 7 normas publicadas. Aqui no Brasil, começou com a tradução da ISO 2020... De sustentabilidade. De sustentabilidade. Começou... Que era, né, o Daniel que estava à frente. Era o Daniel que estava à frente representando o Brasil. Então, ela começou com uma comissão com o objetivo de fazer a tradução, porque essa ISO ela não foi feita aqui no Brasil, ela foi feita, né, na época dos Jogos de Sydney, se eu não me engano. Sentiu-se essa necessidade? Isso. Então, reuniram ali, né, pessoas do mundo todo para estabelecer regras para aquela Olimpíada. Né? Espero não... Que era o Daniel que estava à frente. O Daniel estava à frente aqui no Brasil. Ele foi o coordenador. Eu sucedi não falo que ela me sucede, eu sucedi o Daniel. E é importante falar isso porque é o seguinte, a Abrace, ela tem, junto com o Daniel, o selo de sustentabilidade. Então, ou seja, quem está à frente do selo de sustentabilidade dos nossos associados é justamente a pessoa que coordenou essa tradução e implementação no Brasil da ISO de sustentabilidade em eventos. Ou seja, não é para qualquer um, não, viu? E agora, então, aproveitando, né, esse gancho, entre aspas, essa ISO ela foi revisada. O Daniel participou dessa revisão, né, não aqui no Brasil, mas é uma revisão mundial. Então, eles tinham reuniões nas madrugadas, enfim. E o Daniel me convidou para ajudá-lo a fazer a tradução dessa norma. Nós já concluímos, já fizemos essa tradução, já está para a ABNT revisar, e aí... Colocar no ar. Provavelmente vá para uma consulta pública, realmente... Tem todo um processo. Todo um processo. Para conseguir colocar no ar, mesmo sendo uma revisão. Mesmo sendo uma revisão. Exatamente. E aí, depois, ela será publicada aqui no Brasil para todos terem acesso. Porque uma das características da comissão, ela é aberta. Então, ou seja, ela não é uma coisa... vamos fazer a nossa turminha. Não é a nossa patota, não. Ela é aberta. Aberta. Entendeu? Porque ela falou que vai... Aliás, é uma das grandes dificuldades que acaba tendo, é justamente essa. Porque ela Exatamente. É muito aberta até. Ela é muito aberta. Você acaba tendo expertises diferentes que nem sempre se complementam. Mas, enfim, faz parte do processo. Né? Faz parte. E aí, aproveitando, quais são os maiores desafios que você acha que vocês têm enfrentado nesses últimos tempos? Com a norma? Com a criação, na verdade, e até a implementação, né? No dia a dia e no próprio mercado. Hoje, nós estamos aí, começou até com o Paulo, foi ideia do Paulo, fazer uma norma para feiras, né, e eventos de negócios em relação aos procedimentos ideais de montagem e desmontagem. É muito importante, né, isso? É importantíssimo. Então, foi definido que, né, a primeira parte dessa norma vai ser específica para o setor de feiras e eventos de negócios. Claro que ela se estende para os demais, ela abre. Então, nós estamos empenhados já faz alguns anos, né, Paulo? Então, as pessoas que acham que sentar e escrever uma norma é um processo rápido, não é. Então, esse, certamente, é o maior desafio. As reuniões são mensais. E eu considero um grande desafio a manutenção, não é a palavra manutenção, mas sempre manter as pessoas participando dessas reuniões, comprometidas. Porque a cada reunião entra uma pessoa nova, com outro olhar. E aí mix, né, Paulo? E que nem sempre lê o material, ou seja... Vocês já estão naquilo, talvez, há algum tempo, no entrosamento, né? E já foi resolvido lá atrás. E a pessoa traz à tona. Sabe aquela história de você ter uma reunião, que você está meia hora, 40 minutos numa reunião, aí entra alguém novo... Eu queria falar, a gente fala sobre atrás, e lá atrás nós já falamos, e já está escrito. Essa é a parte chata da reunião. E, às vezes, e aí entra o trabalho, um dos trabalhos do coordenador, é ser o chato.
Né, alguma coisa, porque tem hora que a gente fica discutindo vírgula. Vírgula, exato. E vírgula. Eu falo, não, mas, e vírgula vai discutir lá na frente com a própria revisão da BNT, entendeu? Sim, também. Porque ela faz... Uma das coisas que... Mas olha, é prazeroso, não é? É prazeroso. Muito prazeroso. Tem uma turma bacana. É uma turma muito legal. Temos aqueles que estão sempre ali presentes. Certo. E... Temos que... escrever uma norma. Mas é que às vezes também a dinâmica da própria profissão. Já escolhemos lá atrás a segunda-feira à tarde, porque tentamos outros dias da semana, mas foi o melhor dia de adesão. Olha, segunda à tarde. O que eu sinto apenas falta é o seguinte: as reuniões até antes da pandemia eram presenciais na sede da BNT. Ela já me contou de manhã mais cedo. E agora são online, até porque a gente tem gente do Brasil inteiro, acho que é o lado bom do É o lado bom, porque todos têm oportunidade. A BNT tem uma lista de pessoas que se inscreveram, né, já há anos, e a BNT envia o convite, né, para essas pessoas ou entidades para participarem. Então, é um desafio trazer essas pessoas. Eu acho assim, e tem uma coisa que eu acho que é importante até dizer. Eu quero participar da norma. Pô, bacana, seja extremamente bem-vindo. Não sai o nome da gente. Entendi. Quem trabalhou contribuiu, mas contribuiu porque quis contribuir. Lembrando que a nossa participação e contribuição é voluntária. É voluntária. Sim, não ganhamos nada. Ou seja, é um trabalho que você está fazendo. Ou seja, o que eu posso... contribuir em prol do mercado. Sim, bacana. Não, aquilo ali vai sair, olha, eu fiz parte, está ali, etc. Ok, a gente pode até falar, fiz parte, acho que tem que falar. Até como você pode contar, faço parte. Eu falo com muito orgulho disso, como a Ju também fala. Sim. A gente tem muito orgulho de fazer parte disso. Mas no material... Não aparece. É o nome da BNT, é um produto da BNT. Produto da BNT. É um produto da BNT. Então, é um trabalho voluntário que faz... Mas, olha, quem quiser participar, só procurar depois a Ju. Isso, é muito legal, muito legal. Isso. Quanto mais experiência tiver, melhor será o trabalho que será feito. Agora, a gente vai... Desafios. Ela te fez uma pergunta, qual dizer? Você enrolou, não falou. Qual que é o maior desafio? O desafio aí dessa comissão é reunir e manter essas pessoas. Que as pessoas estejam porque os eventos e nas reuniões, que elas entendam que o universo de eventos ele é dinâmico. Cada evento é diferente, cada setor é diferente e temos essa dificuldade de entendimento. Né? Temos aquele que faz evento social, temos aquele que faz um evento esportivo e o bastidor ele pode ser muito parecido, mas a realização é diferente, né? Como fazer uma feira de eventos. Só quem já vivenciou, trabalhou, sabe, de uma forma ou de outra, entende qual que é o processo. Caso contrário, as pessoas têm dificuldade. E aí cada um quer puxar para o seu lado. E precisamos entender que uma norma, ela atende... Para o Brasil todo. Não é só para São Paulo. Não é só para São Paulo. Não, mas para todo em todas as áreas no Pará, também, né? em por todos exemplo, os tipos de evento. Por exemplo, em relação ao Corpo de Bombeiros, eles têm instruções técnicas que não são as nossas do governo do então, Estado, nós não podemos colocar numa norma, como alguns pedem, por exemplo, instrução técnica aqui em São Paulo é... A XPTO. Acho que é 17, se eu não estou equivocada. Nós não podemos fazer isso. Nós vamos colocar em consulta bibliográfica, mas não ali colocá-la como referência ou como consulta. Você diz. Exatamente. Sim, entendi. Né? O que nós temos, que aí é para o Brasil todo, são as normas regulamentadoras, que, se eu não me engano, temos 36. Né? E aí ela é disponível no site do governo para consulta. Então, nós sempre nos referimos as normas regulamentadoras. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Das pessoas entenderem... E não dá para você defender ali o interesse da pessoa. Sim, com certeza. Até por isso a participação do Brasil inteiro nas reuniões. É o interesse nacional. Isso. Né? E sabemos que é diferente. Eu já tive a oportunidade de fazer eventos fora de São Paulo. É diferente. Culturalmente, não diferente de descuido, não é nada disso. Mas são outros procedimentos, a conduta é outra, o perfil profissional. Até temos as entregas que são diferentes. As entregas são diferentes. Mas será que a gente, por um lado, deu sorte por uma coisa? Com a pandemia,
nós criamos, na época da pandemia, nós criamos a norma, nós revisamos uma norma já existente, que era 16004, que ela, lá atrás ela não tinha funcionalidade. Ela foi criada, era importante academicamente, mas do ponto de vista prático ela não tinha serventia. E ela foi criada, Paulo, aqui, a toque de caixa. Eu não participei. Eu também não, mas tinha uma turma boa que criou aquilo. Uma turma boa que criaram ao mesmo tempo 3 normas, mas tudo a toque de caixa. Com, né, uma turma boa, bem intencionada e que ajudou, inclusive, na revisão. Ajudou na revisão, e isso impulsionou o mercado como é hoje. E aí, com a revisão, o que a gente fez? Foi quando a gente vendeu a ideia para o Rodrigo Goulart gostou, então vereador de São Paulo, atual secretário municipal, e aquilo virou um projeto de lei na cidade de São Paulo. E ali, aí você sabe que você tem uma bandeira essa, tipologia, a gente começou a entender que feira é feira, show é show e casamento é casamento. São todos importantes, mas são completamente diferentes. Sem exceção. Então, quando você pega a atual norma que está sendo feita agora e todas as normas que passam a ser feitas após aquela ali, a gente já coloca o olhar da tipologia. Porque vamos falar a história do palco. Tá, o palco, vamos construir o palco. Bom, é um palco para um show, o palco dos Rolling Stones? Ou é um palco para de 10 centímetros praticável para um trio de totalmente diferente, estruturalmente. É palco, mas são completamente diferentes. Sim, completamente diferentes. E aí entra as normas, olha que bacana. Então você que está nos assistindo, acesse a BNT, são quantas normas? 7 normas, é isso que você falou? 7, né, junto com aquela prática recomendada que nós fizemos juntos. É um produto pago ou seja, é um produto da BNT, mas olha, vale a pena cada centavo, porque não tem como errar. Cara, segue aquilo ali, ele vai te dar o norte. Não é que você vai, vou fazer o evento, só seguir ali você vai fazer o evento. Não, ele vai te dar o norte técnico, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. E ali, inclusive, dá dicas. Isso aqui você tem que procurar a lei número tal. Isso aqui você tem que procurar a lei número tal. Porque é tudo sob a luz da nossa legislação. Tudo. E aí, aproveitando, até pegando um pouco do que a gente estava falando, eu acho que a participação das associações, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, agrega muito. Seja um facilitador, Paulo, até para fazer essa divisão, né, do que um grupo faz, o que o outro grupo faz, né, cada um no setor representa. Como é que é essa participação? A gente tem bastante participação de associação quando vocês estão se reunindo para olhar essas normas? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Hoje a gente tem a Abrace e o Braf. O CIDPRO. Isso. E o CIDPRO. Nossa, aqui, se a gente for olhar... Temos, né, a Abrafesta, que também está, mas a Comissão de Eventos Sociais, né, então... Mas eles estão ali. É bem diferente do que a Abrace, por exemplo, porque daí, e é o Braf. Isso, por exemplo, aproveitando a questão da construção de um palco. Muitos acham que fazer um palco ali numa convenção ou, né, numa festa, né, de casamento, sim, é como construir um palco para um show. É totalmente diferente, né? Porque nós temos palco de um show, é outra questão, porque ele tem que suportar uma série de equipamentos, a altura é outra. Às vezes até o desafio do open air, né? Está em céu aberto, que é outra demanda. Grande parte, eu já fiz eventos que tivemos palcos assim, que nós temos que colocar caixas de água embaixo e as pessoas desconhecem isso, né? Então, como é que eu vou encher? Como é que eu vou encher essas caixas? Como é que depois nós vamos esvaziar? Caminhão-pipa. E como é que nós vamos depois, né, escoar essa água? E as pessoas, muitas vezes, né, não que isso não seja do interesse delas, mas elas desconhecem. Isso. Né? Então, eu vou lá fazer um show, fazer um concerto de Natal. A construção do palco, ela é totalmente diferente quando eu faço um evento complexo, menor, talvez indoor. É igualmente complexo, mas em um espaço coberto, com um número, né, X de pessoas. Então, é uma construção diferente. Claro que os dois, nós sempre precisamos olhar a questão de segurança, precisa ter, né, os termos aí de as ARTs, as RRTs e assim por diante. Não tem mais espaço
não para amador. De jeito nenhum. Evento, não. Principalmente agora, até falando um pouco do clima, que a gente não sabe o que esperar, né? A gente está tendo montagem de um festival atualmente, que acontece no final de semana, no próximo. E, por exemplo, essa semana, esses últimos dias choveu muito. Sim. O que aconteceu? A montagem já tem uma outra pegada. Ontem a galera estava correndo atrás do tempo, porque choveu muito. Né? Então tem coisas que não dá para contar, você não tem como saber. Não dá. Mas você tem que estar o quê? Preparado, coberto pela norma. Isso. Né? Tecnicamente muito bem assistido, para ter a certeza de uma entrega muito positiva. Quem lidera precisa entender tecnicamente como funciona. Exato. E respeitar aquele responsável por aquela construção de palco, por exemplo, porque ele entende melhor do que eu, não é? Mas eu preciso saber o que precisa. E é um trabalho assim coletivo, e ele faz isso aqui, né? É de junção de todos. Então, se eu lidero todo um processo aí complexo de uma produção executiva, que é o que eu faço hoje, eu preciso respeitar o líder daquela outra fornecedora. Integrar muito bem todos, exatamente como você falou. Todos os eventos. Exato. Hoje, né, precisam de um projeto técnico, super sem importante. exceção, assinado aí por um arquiteto ou por engenheiro. Sim. Os eventos que eu tenho tido, né, a oportunidade de trabalhar hoje, todos nós temos ali um responsável por desenvolver todo o projeto técnico e cuidar e ficar presente durante a montagem. Porque isso é necessário. Não, isso é necessário e, assim, tem que ser default, tem que acontecer sempre. Sempre. Porque, assim, durante não é o processo, esporádico. gente, as dúvidas vão aparecendo. Isso. Né? E nada melhor do que o cara que fez esse projeto técnico para estar ali acompanhando. E todos preparados. Uma das nossas bandeiras, seja a Brasce, ela como um dos grupos de trabalho que a Brasce tem, para você que está nos ouvindo, é o GT, o Grupo de Trabalho de Regulamentação. Tá? Porque é uma das bandeiras que nós temos. Sem citar nomes, tem um stand de uma empresa famosa aí que caiu alguns dias, uns 2, 3 meses. Aí você começa a ver o processo. Foi contratado uma empresa, essa empresa terceirizou o processo, que quarteirizou o processo, que aí foi um empreiteiro lá montar e pendurar as coisas. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas não é isso. Pergunta valendo. Quem assinou? Pois é, não, lá? Aí entra o grande cancro do mercado. Tem um responsável técnico que não estava lá. Vamos trazer aqui uma pergunta. Então, mas, por exemplo, se eu tivesse sido contratada, terceirizada, repassado, mas o cara que fez o projeto técnico tivesse lá acompanhando, isso não teria acontecido. Aí que está para você, uma empresa ser associada à Brasce, ela precisa apresentar alguns documentos. Um deles é o registro da empresa, né? Ou seja, a Núcleo, por exemplo. Capacitação, né? O registro da empresa no Conselho de Arquitetura ou no Conselho de Engenharia. Ou seja, você tem um responsável técnico da empresa. Exato. Não é só, eu vou ter um arquiteto, um engenheiro assinando uma... Bloqueia isso que eu falei. Então, aí, ou seja, digamos que eu seja esse engenheiro. Ok, estou lá, eu sou responsável até aquela obra. Vou usar um termo mais vulgarzinho aqui, é o meu que está na reta. Então, quem assinou o BO. Eu quero saber, eu quero saber aquilo ali que está sendo. Então, eu sou responsável da empresa, não é nem da obra, é da empresa. Da empresa. Exato. E aí a gente consegue. E daí, nesse grupo de regulamentação, a gente tem algumas atividades. Uma das atividades que nós temos é participar da comissão especial, hoje em dia coordenada brilhantemente pela Juliana. Nós estamos, acho que, 6 anos, mais ou menos, 5 anos que a gente participa. Tem um pouco mais, pouco menos. Eu até perguntei, a Ju falou que você estava mais ou menos há uns 8 anos lá, né? Eu entrei depois, a Ju entrou primeiro. Eu entrei em 2017. Exato. Eu acho que 19. Depois, acho que foi 19, e foi quando eu conheci o Paulo, né? Foi uma bênção de verdade. Essa minha, na época Ele precisou de quanto? 5 minutos, meia hora? Me conta. Eu sempre falo que ele é um sedutor. Nato. Né? Então, Sei. Né? Às vezes nós batemos de frente, o que é ótimo, ainda bem. É importante. Né? Batemos de frente, mas sem sentimentos negativos. Isso é importantíssimo. Porque são opiniões diferentes, vivências diferentes.
Mas é por isso que né? eu acho que E caminha, aí, né? em dado momento, nós sempre entramos em consenso para atender a todos. E hoje são e não amigos o pessoais. meu interesse pessoal ou o dele, entendeu? Claro, a gente está ali Então, pelo essa todo, é a por nossa todos. regra, né, Isso Paulo? aí, dá certo. Portanto, porque hoje viramos... É o que a gente fala do setor. O melhor do setor são os amigos que a gente faz. Exatamente. A gente acaba virando... A Ju me honrou agora, foi no meu aniversário, enfim, ela e o marido dela. Então, a gente já viramos amigos com o Sim, setor. com certeza. Ju, voltando à nossa lá. pergunta aqui, vamos lá. Tá, legal. 7 normas, depois eu queria até que você falasse com essas normas para o público, até, começando até a resposta, se você tiver anotado de cabeça, falar com essas normas. Tá, mas qual é o impacto o que você espera que o setor... Que as normas tragam? O que isso pode mudar a vida das pessoas? Formalizar o nosso setor, porque sabemos que ele ainda é informal em alguns nichos. Sim, com certeza. Informal de todas as formas, ele ainda é amador. Tem muito amador. Sim. Muito amador. Ou aventureiros, né, Paulo? Verdade, porque verdade. eu entendo que o amador, se ele tiver disposição, ele vai lá e aprende. Eu já fui amadora, né? Mas quando você tem um aventureiro, ele não tem interesse em se profissionalizar. Sim. Né? Dificilmente isso acontece. Capacitar todos os nossos setores, né? Que é um mercado gigante, né? É um mercado gigante, muitas frentes de trabalho, e temos uma representatividade na economia do Brasil que as pessoas não têm ideia. Desconhecem. Nós agregamos mão de obra direta, indireta, né? Nós, tanto na área de produção quanto na área de prestação de serviços, e isso é incrível. Por isso, precisamos nos unir e fazer disso uma linha, né? Um plano bem bacana para formalizar esse mercado e para mostrar para o nosso setor o quanto nós somos importantes, porque eu vejo que o nosso setor não se vê como importante. Verdade. Muitos deles. Por isso que nós estamos como estamos, por isso que fomos os mais afetados durante a pandemia, né? Não éramos vistos. Não éramos vistos e sequer fomos consultados, simplesmente as nossas portas se fecharam. Né? E o nosso cliente também não entendeu isso, muitos não nos pagaram, os contratos se quebraram ali, por quê? Não estávamos preparados em contrato. Sim. Eu não estava, né? Ninguém esperava. Com certeza isso. E eu tive 2 anos que não tive ganho nenhum. Nossa, que loucura, né? Não é? Mas aí, vamos lá, você mudou, concorda? Você mudou e aí você já tem um outro pensamento, você já se reorganizou durante esse período. Eu tive essa oportunidade. E hoje eu aposto que essa profissionalização já é outra, né? Já é outra. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que a gente sempre vê aqui, que as pessoas trazem, né, do pós-pandemia, o quanto sofremos, mas o quanto mudamos, crescemos, né, e hoje somos um outro setor. Eu não gosto de usar e não uso a palavra dor. Foi uma dor. Eu acho que foi uma oportunidade para abrir portas e de aprendizado. Oportunidade para todo o nosso mercado de trabalho. E a ABNT, ela, de certa forma, ela nos conduziu ou proporcionou isso, porque nós continuamos ali fazendo as nossas reuniões remotas, né? Com o Paulo e a convite da ABNT, nós construímos a prática recomendada de protocolos sanitários aí dos eventos. Legal. Esse foi um trabalho, assim, a toque de caixa. E esse é importante. Essencial. É até importante ressaltar, se me permite te cortar, claro. Dava de Jô Soares aqui. Quando nós fizemos o evento teste em Santos, que foi o evento que demonstrou, chancelou o nosso retorno, certa. Tá? Ou seja, o governo do Estado de São Paulo só liberou o retorno do setor de eventos no estado de São Paulo com esse evento. Então, todo mundo que trabalha com evento na cidade de São Paulo só pôde voltar a trabalhar depois desse evento. Ponto. Foi a parte... E foi a partir dessa prática recomendada, que, na verdade, eram os protocolos sanitários e administrativos. Você super por dentro. E que é que a gente estava. E nós participamos desde o início. Naquele momento, 2 pessoas estavam me ajudando no processo inteiro, a Juliana e o Madison. Que nós ficamos lá
cuidamos do evento inteiro. Sim. O Paulo me convidou para participar. Nunca fiquei tão nervoso na minha vida. A gente gosta que a gente ficou nervoso naquele evento. Gente, e aí, Paulo, tinha importante... Imagina, as pessoas foram como voluntárias. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, né? E nós tínhamos regras, né? No evento só podia ter um X de pessoas, era uma... Mas foi chancelado por quem? Pela BNT. Exatamente. Essa norma que foi criada pela BNT, e olha que interessante, foi contratado 2 auditores que não tem nada... a gente conheceu os auditores no dia lá do evento. Bem isso. Nem nada a ver com a gente, ou seja, um processo extremamente correto. Porque, o dia lá para mim. Não é? Não, foi feito da forma certa. E olha, um número interessante para vocês naquela época. Foi testado todo mundo, enfim, o processo é grande, a gente vai perder meia hora falando aqui. Isso. Resultado final. Nós tivemos 2 contaminações naquele período lá da feira, do evento, Sim. sendo que dessas 2 contaminações, uma era uma senhora que o marido chegou em casa com Covid, então a gente não sabe dizer. De onde? Não sabe dizer. Isso aconteceu, então a gente em que momento? calcula que pode ter sido ou não. E uma outra pessoa, ele trabalhava no Museu do Café, atendendo o público. Isso. E foi para o evento. Então, também a gente não sabe. Mas vamos calcular que sejam 2. 2 para 2.000 pessoas. Isso. Naquele momento, na cidade de Santos, na rua, tá? O número de contaminados era de 14 pessoas por 1.000 habitantes. Isso. Ou seja, de 28, ou seja, o que a gente conseguiu demonstrar naquele momento com as normas da BNT implantadas ali? Que um ambiente de evento era mais seguro. Mais seguro. Era mais seguro dentro de uma feira do que dentro da rua. E aí, o que foi mais difícil de implementar nesses eventos, seguindo a norma? As pessoas... O que foi mais desafiador, né? Porque a gente já estava num momento muito complexo. Tá. Os eventos iam acabar de começar. O que foi mais difícil para implementar tanto a norma da BNT como toda essa questão da biossegurança? Né? Como que foi? Eu vejo que a primeira questão, estávamos todos com medo. Verdade é isso. Verdade. E esse medo nos fazia distanciar fisicamente das pessoas. Com certeza. Então, o maior desafio foi humanizar a nossa convivência durante todo esse processo. Doida. Nós tínhamos ali pessoas com muito medo. Tínhamos pessoas rebeldes também, né, entre aspas. Que não respeitavam nada. É verdade. Não é? Tínhamos uma imprensa em cima, nos vigiando. Né? Inclusive vigiando e os o números governo. avassaladores, né? Que ainda deixavam que isso foi mais bem ali, pesado. naquele pico ali da pandemia. E nós tínhamos um papel de... É que nós não podemos usar a palavra fiscalizar, mas, no fundo, é o que nós fazemos, né? Fiscalizar toda a feira, desde a montagem, quem entra... Fez o teste. Validar. Vamos validar se tudo está acontecendo o público também tinha que passar, né, Paulo? Se eu não me engano, fazer aquele pré-teste antes de entrar no evento. Sim, eu fiz. Em Santos eu fiz. No de Santos. Tinha umas cadeirinhas, todo mundo fazia. 100% do público. Você fazia antes e depois. Que essa era a validação. Depois nós fizemos aqui em São Paulo, né? E acho que lá em Santos também teve. Isso, então, nós que trabalhamos... A gente fez 2 pontos. Um no Center Norte e outro no São Paulo Expo. Eu fui no Center Norte. E outro lá em Santos. Outro em Santos. E depois, por último, a gente teve a Anamnese. E a gente foi, naquele momento, a gente foi... quem estava aferindo os resultados, fiscalizando a gente, era a Secretaria Estadual da Saúde, o Comitê de Crise... Tinha Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária Estadual. Olha que loucura. Eu brinco Com até os homens de certeza. preto, ou seja, estava todo mundo fiscalizando, sem contar uma pequena parcela, muito pequena, mas tinha uma parcela pequena torcendo contra. Sem falar nomes. Tem. E outra, não vai dar Paulo, certo, isso aqui não serve para nada. Na época, o protocolo aí de governo, no geral, não era para evento, pessoas acima de 60 anos, se eu não me engano, elas não podiam ir. Tinha um monte por conta do risco. Um monte de regra. O maior risco, na verdade. Isso, né? Como e eu lembro, né? Eu fui lá fazer o meu teste e ainda falei não sei se era enfermeiro e tal, falei, você não vai me barrar, hein? Porque a minha idade já estava acima e eu estava lá para trabalhar. Sim. Né? E ele riu, né? Falou, não, pode ficar tranquila. E deu não. tudo certo. Não, deu tudo certo. Mas o público... Olha só o quanto nós lidamos com preconceitos,
Na verdade, ninguém sabia, né, o que estava por vir. E a primeira intenção era preservar essas pessoas, né, o idoso e as crianças. Que não é idoso mais, né, Paulo? 60 anos. Eu também acho que não. São gente. jovens. Acho que mudou né? um pouco a intenção era preservar a saúde dessas pessoas. A minha idade mental é 14 anos. Então eu não saí da quinta série. Então, nós lidamos com todos esses desafios. Claro. Não é? Até de trazer esse público mais jovem, o mais velho, para dentro de um evento. E foi fantástico, assim. A gente vai estar gravando ainda hoje, inclusive, com o Joãozinho da JA. Eu conheci nesse evento de Santos. Foi a pessoa que estava fazendo a operação desse evento. Acho que a gente tem que fazer um agradecimento público a 4 pessoas que foram muito extremamente importantes naquele setor. A secretária, a então secretária Patrícia Ellen, porque do governo Dória naquele momento, certeza. É a pessoa que ela nos pegou apoiou. Abrace, e olha, vamos, Abrace foi a associação que esteve à frente dessas negociações todas. Sim. Foi ela que deu. O subsecretário, então, dela também, o Eduardo Aranibis, se não me engano, e ao Pedro Matosinho, que eu brincava com ele, a gente era sábado, domingo, eu falei, Pedro, você é o único funcionário público que trabalha sábado e domingo. Eu fui pegar justamente o cara e a gente trabalhava horas e horas e fazendo os protocolos todos. Então, meu agradecimento público a esses 3 profissionais. Graças a vocês, tá? A gente pôde fazer o retorno, pôde voltar e pôde todo mundo tá trabalhando. Exatamente. É importante que a história deixe sempre anotado isso. E como eu falei, a você e ao Madison que foram... Tiveram do seu maravilhoso. Né? Você falou agora há pouco sobre você humanizar. Né? Vocês falaram sobre humanizar. Humanizar. Eu te conheço há algum tempo, eu sei que isso é uma coisa extremamente importante para você. Então, você tem um foco muito grande de responsabilidade. Eu nasci assim, né? Com esse propósito de Bacana vida. Isso. Então, você tem essa responsabilidade socioambiental. Agora, como é que você aplica isso na prática? Uma coisa é teoria. Outra coisa é na prática, porque a gente está falando com dinheiro, a gente está falando com empresas. Então como é que você consegue tratar eu estou preocupado já com o horário, essa parte, como é que você bota isso na prática? Como que eu coloco isso na prática? Quem me contrata já sabe. Não, mas é verdade, que eu tenho uma marca, né? Que o meu, até trouxe uma colinha aqui, o meu negócio é lidar com pessoas. Pessoas me inspiram e me ensinam. E o meu negócio é organizar eventos. E o meu propósito é humanizar as relações de trabalho e convivência. Porque sem essa questão, nós não conseguimos trabalhar de forma digna. Né? E eu tenho como marca responsabilidade, comprometimento, equidade, transparência, ética e respeito. Então, por exemplo, as pessoas que estão mais próximas de mim já sabem disso. Né? E esse deslize nós não podemos cometer da falta de ética, falta de transparência, porque é o que eu vendo, e eu não vendo isso por conta de remuneração. Eu vendo porque eu nasci com isso, entendeu? E isso muda a vida das pessoas. Isso muda. Não, muda a vida no sentido que isso é importante num relacionamento. Com certeza. Numa troca profissional, pessoal, né? Isso. Eu acho que a nossa profissão, como a gente já falou aqui, é tão dinâmica. E, às vezes, você ter esse olhar como você está tendo, muda tudo, né? Muda dentro, muda uma empresa, muda uma vida. E eu falo, né, para mim mesma, que a minha revolução é silenciosa. Eu não preciso levantar bandeiras, eu não preciso bater de frente com ninguém, com o meu cliente ou com quem quer que seja. Então, eu procuro colocar essas práticas aí de sustentabilidade socioambiental de acordo com os tipos de eventos, né? O perfil dos clientes e oportunidades que eles... Eu vou traçando sem imposições. Perfeito. Né? Então, o meu primeiro processo é para com as pessoas, né? De trazê-las para perto, dando-lhes uma condição de trabalho digna, que nós sabemos que muitas vezes isso não acontece, né? Principalmente daqueles que, infelizmente, nós ainda chamamos de mão de obra invisível, que são nossos carregadores, montadores, equipes de limpeza, bombeiros. E que não vivemos sem eles, né? Isso, seguranças. São parte integrante não, das ninguém nossas vive, equipes. são eles. E o meu trabalho, ele também é invisível ali no bastidor. Eu não preciso do holofote, né? Porque
Se eu não desempenhar bem esse trabalho de bastidor, quem vai ter holofote... Quando a gente aparece demais, tem uma coisa errada. Exatamente. Quando vai ter holofote lá na frente, ele não é meu. Essa conexão toda. Ele não é meu esse holofote, entendeu? Porque não é do meu interesse. Né? O meu papel é liderar ou fazer toda a produção executiva nesses processos. Então, o meu primeiro cuidado é para com as pessoas. E como eu, né, sempre busco por fornecedores, prestadores de serviços, aí eu vou dar exemplos básicos aqui. Por exemplo, gerador. Nós só vamos... Então, eu vou levar para o meu cliente empresas, né, de locação de geradores que tenham certificados, que elas obedeçam às leis ambientais. Então, esse é um primeiro processo, né? Temos aí lei do silêncio, temos uma série de coisas. Às vezes, os geradores ficam na rua. Se eu tenho um gerador no solo, a prefeitura chega lá e tira o gerador do evento. Se eu tenho um gerador que ele não é silenciado, eu vou ter reclamação de toda a vizinhança do entorno. Né? Outra questão importante é alimentação, bebidas. Água, né? Então, não parece, mas tudo isso é sustentabilidade. Nossa, e, por exemplo, bebidas, né? Eu preciso sempre ficar atenta, porque nós temos tido muitas denúncias de mão de obra escrava, né? Em algumas vinícolas. E eu não posso levar de jeito nenhum para o evento empresas que foram denunciadas ou que ainda não foram retratadas ou resolvidas. Sim. Isso é delicado. Mas as caçambas de resíduos, temos inúmeras empresas de caçambas de resíduos. Para onde que eles levam esses resíduos? Nós não temos o controle disso. Não basta só contratar, né? Não, ela tem que me apresentar a certificação. E são poucas hoje, tá? Aqui em São Paulo, que tem isso. Elas têm que apresentar a certificação, documentação de prefeitura e para onde vai a destinação desse resíduo. São coisas, né, importantes. Entre aspas, às vezes a gente olha num olhar como são coisas pequenas, mas, na verdade, no nosso setor, isso é muito grande. E você né? tem um profissional que está na gestão, que tem essa preocupação, essa visão, eu acho que é fundamental. Parabéns por esse olhar. A gente trabalhou junto, como eu falei. E aboliu o capacitismo. A revestir que nós fizemos, todo o prato de protocolo de biossegurança, tinham mais de 60 pessoas que estavam sob coordenação da Ju, e a preocupação gigantesca dela com esse G na prática, ou seja, cadê a alimentação da turma, cadê a água da turma, etc. Tal. Ju, a gente está ficando sem tempo, mas eu queria te perguntar do menino Neymar. Eu sei que você faz alguns eventos eu não sei se é fundação. Conta rapidinho pra gente aí. Na verdade, é isso aí, porque ele é a bola da vez hoje em dia, né, no futebol brasileiro. Então, como é que conta essa história? Eu tive o privilégio, em 2017, de ser convidada por um diretor de TV. Na época, ele era diretor de TV, hoje ou ele já não era mais, mas não vem ao caso. Para fazer um primeiro leilão beneficente para o Instituto Neymar. Que legal. Não é para o Neymar, é para o Instituto. Perfeito. O Instituto é uma instituição maravilhosa. Vale a pena conhecer. O projeto é incrível. Vai fazer 10 anos que tem esse instituto, que atende, em média, 2.600 famílias lá na Baixada Santista, que moram ali no entorno, onde está o Instituto. Então, no geral, como atende as famílias também, beira a 11 mil pessoas de atendimento. Isso é um projeto do Neymar, da família Neymar deles? Da família, né? Do pai, da mãe. Porque ele é de lá então, e ele trouxe para lá. Levou para lá, eles, né, têm... E há quanto tempo você organiza esse evento? Esses eventos deles? Desde 2017. Olha que bacana. Bárbaro. Né? O leilão, ele começou com um projeto mais simples, mais... Tá, né? Foi entender como que poderia funcionar. Ali eu entrei, né, eu falo de gaiata, e a partir dali eu fui convidada por esse diretor de TV. Né, eu vou até mencionar o nome, que é o Vildomar Batista.
ele me abriu todas as portas. Que bárbaro. Todas. Que alegria, me né? deu todas e que bacana as oportunidades. Que isso continua acontecendo, isso, né? Que eu acho que é o me mais deu orgulho. todas as oportunidades. Fazer um evento só. Então, ele é o diretor-geral desse evento e eu faço a parte de produção executiva. E, claro, aí temos direção comercial, direção criativa e tudo mais. Até para viabilizar tudo isso, né? E esse evento, né, esse ano ainda não sabemos se vai acontecer. Ele ficou ali no momento de pandemia, nós não conseguimos realizar. Então, já fizemos 4. E o ano passado ele foi o mais complexo de todos, porque ele vai adquirindo um outro formato, um outro interesse aí de público. E eu falo complexo de todos os aspectos, né? Desde segurança das pessoas, segurança no entorno, segurança na montagem, sabe? Nós não podemos permitir vacilos nesse processo aí de bastidores. Total. E é um projeto belíssimo, toda a renda é revertida por Instituto. E eu tenho o maior orgulho assim, de fazer parte né, de verdade. Eu imagino. Né? E são eventos exclusivos, né? Nós que estamos ali nesse patamar de liderança, temos uma exclusividade de trabalho junto ao Instituto. E assim, é bacana você estar falando assim, eu mesmo sou um crítico ao atleta Neymar. Eu sou bem crítico. Mas olha que tem outro lado da história, que às vezes a gente não sabe, né? Ou seja, a gente que fica, tá vendo? Eles têm aí um trabalho que não é divulgado, não sai falando. Eu sou defensora. Eu sou defensora. Às vezes pouco divulgado e às vezes propositalmente. E você não sai cantando bola. Eu ajudo as pessoas. E às vezes aí. Propositalmente. Então tá aí, ajuda. Exato. Então a família Neymar porque um evento desse tipo, ele atrai curiosos mal intencionados. Não tem dúvida. Entendeu? Em provocar, né? Escândalos, enfim, tudo mais. Aparecer. Então, é um desafio aí de toda a direção desse evento. Porque, infelizmente, é isso. Mas são eventos maravilhosos e eu sou uma defensora. E aí, Ju, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo... Vamos lá. O que você diria para as pessoas que estão começando na nossa área e na nossa profissão? Se você tivesse alguém que você tivesse aqui agora, você falaria, acho que eu tenho uma dica aqui importante para a sua trajetória e para a sua carreira. De verdade, o que eu diria, estudem, busquem por conhecimento verdadeiro e não apenas informações. Né? Procurem se fortalecer, sejam éticos, transparentes, interessados, proativos, procurem se empenhar e sempre ficar ao lado de pessoas melhores. Entendeu? Sim. Nossa, isso faz muito do que a si mesmo. Porque se nós somos os melhores, se nós somos os melhores ali, o ego vai lá em cima. É verdade. Nós não progredimos, não evoluímos e entramos no modo soberba. Quando eu estou, né, convivendo com pessoas que são melhores do que eu, a gente cresce. Nós crescemos, elas nos ensinam e nos dão oportunidades. E é o que eu vejo que eu fiz aí junto, né? Quando eu fui chamada, eu não era conhecida, né, por esse produtor aí, diretor que faz os eventos do Instituto, e ele me deu todas as oportunidades que eu tenho hoje. Tá vendo? Né? E eu aprendo muito com ele. A cada evento, a cada oportunidade. Aprendo muito, continuo aprendendo. E eu vejo que, né, quem está começando tem que começar assim. É que talvez a nossa área nos permita a cada evento aprender muito. Tem muito disso. Porque eles são muito diferentes. Você mesmo dando o exemplo dos eventos do Instituto, você falou que começou de um tamanho, foi aumentando e que a cada ano está ficando mais desafiador. Então, acho que é isso também que move a gente. Quando você repete um evento, exato. Ele é mais desafiador. Não tem um evento igual ao outro. O mesmo nome, mesmo local. Não sempre vai ter uma questão, uma coisa que vai acontecer, alguém que faltou, não foi, enfim. E quem está iniciando, faça sempre o seu melhor. Não tenha medo de perguntar como faz, né, aquele que é seu líder. Verdade. Faça o seu melhor, mesmo que trabalhe sem remuneração.
Eu trabalhei muito sem remuneração. Muito. Né? E ali sempre eu procurei... Um grande exemplo. Talvez os momentos de me maior desempenhar, aprendizado. né? Procurei desempenhar o meu melhor, sempre respeitando o papel do outro, porque quer queira, quer não, nós temos aí uma linha de subordinação. Sim. E é preciso respeitar, porque às vezes quem está começando não entende como é o processo lá em cima. Nossa, você sabe que já é a segunda ou terceira pessoa que me fala esse Não tema essa entende semana. aquele processo. Hierarquia, o quanto é né? importante Muitas entender vezes, isso. em alguns eventos aí que eu tenho realizado, por exemplo, vai ter um pré-coquetel para alguns convidados aí da imprensa, vai ser no espaço X daquele local. Gente, Ju, não vai ser mais ali. Isso, sim, há 5 minutos de começar, vai ser no outro. E aí eu vejo pessoas da minha equipe resmungando. Sabe? Que coisa mal organizada. Não é isso. Não entende o processo. Ninguém Na sabe verdade, por trás. nós já tínhamos um plano B ali. Óbvio que eu não posso abrir esse plano B para ninguém, porque ele é a nossa carta na manga, até de segurança. Total verdadeiro. Né? E a única pessoa que está preparada para essa eventual troca de lugar, o lugar já está pronto, é quem vai fornecer os serviços de A e B, porque ele desse tem que estar coquetel. preparado. Então, né, ele tem que estar preparado para, ao invés de ir para aquela A e sala, B, e A e B, vai para quando vai, outra. plano B. O segurança, eu vou chamar na mesma hora, né? O trocou de controlador lugar. trocou de lugar. Do planejamento E já tem quem, previsto. não só para iniciante, na verdade, né, que muitas vezes aí critica, vocês são mal organizados, mas eu já encontrei Ninguém sabe. recentemente isso com a minha equipe, de achar, né, e essa pessoa não tem que saber o que acontece aqui, porque não pode saber, porque as notícias se espalham, sabemos disso. A região é complicado, né? Às vezes vão criando senões, exatamente como ela falou. Isso. Tem um certo filtro, se é que a gente pode chamar assim, que é muito importante ser feito. Eu acho que as coisas têm que ser ditas no momento certo. No momento certo. Ao qual elas têm que ser, ou não ditas. Porque se tu mudasse do lugar A para o AB, fechou. Tava tudo organizado, Isso, e ninguém tava tudo precisa pronto. saber que tinha esse outro isso. plano. Nossa, eu não sei Ju, você, Ju. isso é muito importante. Eu vejo por mim, né? Você que você falou agora. Porque você tem uma garotada que está começando e você tem os sêniors, como eu e você. A parte de aprendizado. Você está numa sala de aula, cara, você tem que ficar ao lado dos melhores alunos. Sempre. Mas talvez a gente não tenha essa visão desde sempre. Não, né? Hoje em dia eu sei disso, né? Aprendizado. Vou pegar a nossa diretoria dentro da Brasa. Por idade, eu sou o mais velho dentro da diretoria. Então, por tempo de trabalho, eu sou o que tem mais tempo de trabalho. Não mais experiência, tem mais tempo de trabalho dentro da diretoria. Eu não tenho uma reunião que eu não aprenda alguma coisa nova com essa diretoria. Por quê? Porque eu tenho lá, sei lá, 7 profissionais, cada um com uma expertise, cada um melhor do que eu em alguma coisa. Por isso que talvez Ela é melhor do que eu numa coisa. Esse é o segredo. O complemento. Esse é o segredo. De uma força mas qual que é o segredo? O segredo é o seguinte: a gente tem uma tendência muito grande a botar barreiras, a falar não, de cara, etc. Tal. É de tentar falar, peraí, eu preciso abrir minha cabeça. Não quer dizer que eu vou concordar ou deixar de concordar, mas eu preciso ouvir e pensar sobre aquilo. Esse talvez seja um dos grandes segredos. Ju, Hoje o momento, nosso momento na sociedade é que nós temos todas as gerações na frente de trabalho. Eu procuro colocar, né, quando é possível, todas as faixas etárias, porque cada um vai desempenhar melhor. Né? Tem aquele jovem que adora uma plataforma. Até em dinamismo, gente, disponibilidade, disposição. Isso. Eu acho que a gente vai... Tanto que eu falo, gente, a gente está precisando contratar alguém mais jovenzinho, porque tem outro pique, gente, uma pessoa bem jovenzinha. E é importante. Tem outro pique. Tem uma... Vem com outra Isso cabeça, outra equidade, experiência. né? Foi todas aquelas palavrinhas que você trouxe aqui. Exatamente resumem o que o Paulo falou. Né? Muito interessante, muito legal. Agora tem a última pergunta, Ju. Essa agora é... Já que você esteja preparado, coração preparado, entendeu? Porque essa aqui tem gente que até chora aqui, tá? Jura? Essa... Juliana por Juliana. Gente, não estava no script isso. Quem é você, Gil? Conta pra gente. Juliana por Juliana. Juliana por Juliana. Eu vejo assim... Poxa, Paulo,
Por que é que nós temos dificuldade, né? De se definir, né? De se definir. Você vê como a gente fluiu super bem. Temos dificuldade, infelizmente, principalmente, eu acho assim, a minha geração tem essa dificuldade, né? Culturalmente falando, não é? Pelo nosso processo de educação, né? Eu sou de um período que meu pai não me deixava trabalhar, né? Era um sentido, ele queria me proteger, sempre. E a educação foi essa, né? Ser dona de casa, sou a mais velha, então eu cuidava dos meus irmãos e somos muito unidos. Não existe o muito unidos, né? Ou somos unidos ou não somos. Temos uma relação maravilhosa aí de família. Que bárbaro. E Juliana por Juliana, eu fui buscando meus desafios, né? Ao longo aí dessas décadas. Fui buscando trabalhar para ter a minha autonomia. Morava no Sul, me casei, vim para São Paulo. Lá no Sul eu trabalhava como gerente de recursos humanos, por conta, né, de uma outra formação acadêmica. E chegando em São Paulo, eu me vi sem um solo aí de trabalho. Logo, né, fiquei grávida, e, enfim. E aí, através do meu filho, essa outra Juliana, outra não, é uma Juliana que já existia, ela foi se formando. Porque meu filho, né, ele tinha algumas dificuldades, né, aí que não vem ao caso, enfim, sempre precisou de um apoio médico, de fonoaudiólogo, enfim. E aí você foi uma mãe bem presente. E eu me dediquei integralmente a isso, mesmo porque eu não tinha opção. Não tenho ninguém da família aqui em São Paulo, ninguém. Então, foi uma... Isso mudou sua vida. Mudou a minha vida. Não reclamo disso, né? Por favor, não estou aqui querendo ser uma vítima, mas por conta desse perfil do meu filho, eu desenvolvi também todo esse trabalho. Todas essas habilidades. E todas as possibilidades. E essa Juliana por Juliana, em todo esse processo, trouxe a essência dela. Né? Eu tenho como essência essa coisa. Eu lembro que aos 4 anos eu achava lindo. Isso eu morava no interior, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Eu via em alguns livros que meu pai adorava comprar livros para mim e para os meus irmãos. Ele não lia, tá? Ele comprava lá de Cacheiro Viajante, enfim. Aplicava em vocês. Aplicava em nós. E eu lembro assim que uma vez eu vi uma revista não, Enciclopédia Trópicos, eu acho que o nome era esse, que a minha mãe ainda tem. Eu sou da época da Barça. E depois veio a Barça, nós tínhamos a Barça. E ali eu vi que o meu negócio era lidar com pessoas. Porque eu via imagens de umas enfermeiras, eu achava aquilo lindo demais, né? Que é o cuidar, cuidando das pessoas na guerra e tudo mais. Então, essa Juliana por Juliana, o meu trabalho me permite trazer, né? E sem qualquer máscara, né? Eu não preciso usar máscaras para trazer essa questão aí, né, de cuidar de pessoas. Sei que muitos não têm esse olhar nesse nosso universo. Mas é por isso que existem pessoas como você. Gigante, e vamos dizer assim, que também é um universo... Ele atropela, né? Porque se eu estou numa montagem de evento, nós estamos nos atropelando, nós corremos contra o tempo. Né? E aí, às vezes, é muito difícil, claro, para aquele empreiteiro ter esse cuidado. Ele não tem tempo para isso. E o meu papel é esse. Né? Dar esse olhar, esse cuidado como um todo. Então, essa Juliana por Juliana, eu vejo assim que essa Juliana aflorou. Você tem a certeza que você deixou esse recado muito Ela aflorou bem dado e o meu hoje. papel é agregar, principalmente para a minha equipe. A minha equipe sabe disso. Qualquer desnível eu não chamo mais, porque vai contra todo o meu propósito e contra o que eu vendo para o meu cliente. Afinal de contas, o vendo é uma forma, né? Estou vendendo é uma forma de falar, mas ele me contrata por isso. Né? Ele sabe que é assim. Ju, quando o papo é gostoso, a gente acontece com você hoje. A gente estourou aí quase 10 minutos. Porque não, está fluindo, a gente quer ficar às vezes mais 1 hora, 2 horas, etc. Tal. Ju, obrigado.
Tá? Eu sou, como eu te conheço já há algum tempo, tudo que você falou assina embaixo, ou seja, não é fake news, não é propaganda, não. É ela mesmo. E aí eu acho que vale a pena também. Qual que é a nossa ideia do Abraço Talk? Setor de eventos sobre a ótica das montadoras e stand de cenografia. Mas não é do CNPJ, é do CPF. O que a gente quer mostrar é verdade. À frente da coordenação. Esses dois lados, é importante. À frente da coordenação honrar, da BNT, né? tem uma pessoa. Como é que pensa isso aí? Então, à frente da núcleo tem uma profissional, tem uma pessoa. Esse é o segredo, à frente Paulo. da Brás tem outra pessoa. Ou seja, não é? Esse é o então, esse é o segredo, que muitos só mostram o CNPJ. Não, nossos convidados todos aqui, a ideia é que a gente conheça as pessoas que estão à frente das grandes corporações, das grandes empresas, dos grandes players. Tá? Últimas palavras? Ju, muito obrigada. Eu adorei. Encantada. Tenho certeza que você passou super o seu recado, na verdade, brilhantemente. Obrigada. E eu acho, né, Paulo, que vai ser uma delícia a gente ter outras oportunidades. Com certeza. Obrigada, Paulo, pelo convite. Imagina, obrigado por você ter vindo. Nem hesitei, né? Foi uma ótima estreia, amadora aqui, né? Enfim, uma estreia, mas em momento nenhum eu pensei em dizer não. Eba! É verdade. Obrigado, Ju. Que bom. Muito bem, a você que nos assistiu agora, relembrando que toda terça-feira a gente tem um episódio novo no ar, pelo YouTube ou pelo Spotify. Tá? Estamos gravando aqui direto dos estúdios da Dengo, aqui na Vila Mariana. Abraço Talk. Muito obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira. Beijo grande para todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.